A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Fábio Osmarino, sou professor de Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje a lição de número 6, onde tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. A lição passada, a lição de número 5, ela tinha como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Então nós estudamos que a alma é aquela parte que constitui o ser humano, que é o seu interior, que é a sua parte imaterial. É aquilo que nós não podemos tocar, diferentemente do corpo, que o corpo ele tem massa, ele ocupa um lugar no espaço. Então tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Então o corpo é a matéria. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas o espírito é a parte imaterial do ser humano, é aquilo que não pode ser apalpado, não pode ser tocado. E o corpo, como estudando em aulas bem passadas, é a parte exterior, é a parte material, aquilo que podemos apalpar, podemos tocar. Então, na lição de número 6, o tema é a consciência, o tribunal interior. Nós estudamos os atributos da alma, a emoção, o sentimento, a razão, a volição ou vontade, né, o intelecto. Mas hoje estamos estudando a consciência. O que vem ser a consciência? A apresentação da lição, os objetivos específicos. Primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana, como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então, vamos saber o que é consciência, porque é que ela sofre quando ela não é orientada pela verdade bíblica. O texto áureo desta semana encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, primeiro livro histórico do Novo Testamento, capítulo 24, versículo 16. O texto áureo, né? O texto de ouro. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu me esforço, faço de tudo, para ter essa consciência sem ofensa, principalmente para Deus, e também para com os homens. A verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais às doutrinas para ter sempre uma boa consciência. As doutrinas sã doutrina, né? A doutrina saudável, a palavra de Deus genuína. Temos que ter cuidado com estas falsas doutrinas que são ensinadas por aí. A sã doutrina, que é aquela doutrina sadia, aquela doutrina que alimenta o teu corpo, que alimenta a tua alma, que alimenta o teu espírito, que é a poderosa e infalível palavra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16.
Versículo 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. 13. Porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-o, quer defendendo-o. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Que coisa mais linda essa palavra. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Por quê? Porque o Senhor, Deus, quando Ele nos criou, Ele nos dotou de sabedoria, sentimento, razão. Ele nos deu a consciência, que está um pouco mais acima, que é quem dirige a emoção, o sentimento e a razão, de saber discernir o certo e o errado. Porque todos os que sem lei pecaram, também perecerão, não vão estar diante do trono de Deus no dia do julgamento. Estão falando aqui dos gentios, que eles não tinham lei, mas ele tinha a consciência que foi implantada por Deus no seu ser, para saber distinguir o que é certo e o que é errado. O próprio Salmo 19 nos dá um exemplo disso, para que não fique dúvidas nenhuma acerca da revelação de Deus para toda a humanidade. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. E não há linguagem nem fala onde ouve a sua voz. E toda a sua extensão da terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Olha aí. Os céus proclamam, né? A natureza proclama a obra de Deus. Proclama que existe um Deus incriado, um Deus soberano, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Observe que aqueles povos que não têm lei, eles sabem que existe um ser supremo, poderoso e que criou todas as coisas. Aí no versículo 13 ele diz: porque os que ouvem a lei não são justificados diante da lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui já está se referindo ao povo judeu. Que o povo de judeus, além de receber a natureza como prova da existência de Deus, a criação como prova da existência de Deus, também eles receberam uma lei escrita, além daquela que Deus já tinha escrito em seus corações. E aqui o versículo 13 é bem claro: porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqueles que não praticam, que lhe ouvem, só são teóricos da lei e que lê a lei todos os dias, que ora todos os dias, mas não pratica. Então, esses não são justificados diante de Deus, mas os que praticam, sim, vai receber um julgamento diferenciado. O quarto: porque quantos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Veja só, eles não têm lei, mas eles fazem naturalmente as coisas, porque está escrito no coração deles. O Senhor deixou essa consciência. O Senhor dotou um homem de sabedoria para saber o que é certo, o que é errado. Então eles não têm lei. Não tendo eles leis,
para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando a sua consciência e os seus pensamentos. A lei moral de Deus está escrita nos seus corações. Quando o Senhor soprou para dar vida ao homem, o Senhor criou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas e o homem tornou-se alma vivente. Então, naquele momento ali, o Senhor criou no homem a alma, o espírito e a consciência que se comunica com o espírito e rege emoções, sentimentos e razões. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que os seus pensamentos acusa eles, e os seus pensamentos também defendem, porque até um ímpio, quando ele está certo em alguma causa, o seu pensamento o defende. Aí o pensamento é regido pela consciência, que defende, eu estou certo do que eu estou fazendo. Então há uma maior tranquilidade, mesmo sem ele conhecer a lei, sem ele conhecer a Deus, porque isso o Senhor criou no homem e é inerente ao homem. Aí no versículo 16 tem: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Não é Deus que vai julgar o gentio, não é Deus que vai julgar o judeu. Quem vai julgar é Jesus Cristo. E cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. Só que os julgamentos aqui, para aqueles que não conheceram a lei, vai ser diferente. Mas aqueles que conheceram a lei, eles vão ser julgados pela própria lei, que eles tinham conhecimento e falharam na lei. Mas aqueles judeus que não tendo lei, que para si mesmos são lei, eles têm a lei moral de Deus escrita nos seus corações. E isso é assim que vai ser o julgamento daqueles gentios, dos gentios que não têm lei e não conhecia as verdades escritas por Deus. Só através da natureza e daquela luz, a consciência que o Senhor implantou no seu ser, no ser dos homens, para distinguir o que é certo e o que é errado. Amém? O primeiro tópico da lição é antes e depois da queda. Mas antes iremos aqui para o texto áureo, fazer só uma pequena reflexão aqui nesse texto áureo. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado diante do governador Félix, e várias acusações foram feitas ao apóstolo. Um grupo de pessoas se reuniram, anciões, sacerdotes, até oradores, o tal de Tertúlio, ele chega diante do governador Félix e faz acusações, acusa o apóstolo. Eles dizem que este homem é uma peste, ele é promotor de sedições, defensor da seita dos nazarenos, ele fazendo a acusação perante Félix. Mas Paulo, ele fica só aguardando a hora dele. Quando ele pede para falar, ele diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para também com os homens. Então ele estava ali, com a sua consciência tranquila. Ele estava em paz com Deus e também, de uma certa forma, em paz com os homens. Por quê? Porque ele estava cônscio de si mesmo, que não tinha errado, não tinha feito nada daquilo que ele foi acusado. A verdade prática: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais às doutrinas para ter sempre uma boa consciência. Essa consciência aqui do apóstolo Paulo é porque ele era muito apegado à sã doutrina. Ele pregava a sã doutrina. Então,
quando nós estamos com a palavra em nossos corações, nós estamos alinhados com a alma e com o espírito. Então, a consciência, que é uma luz que Deus colocou em nós, também age da mesma maneira, se alinhando com todas estas outras faculdades. A consciência é uma faculdade inerente do ser humano, é uma luz, é aquilo que pergunta: por que você fez isso? Olha, era para você fazer isso. Fala com a alma, se comunica com o espírito. Então, é o que está acontecendo aqui na lição de número 6, a consciência como sendo uma luz criada por Deus em nós, para sabermos distinguir o certo e o errado. A introdução: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado de consciência, que acusa, que defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. A consciência, ela acusa, a consciência, ela defende. Paulo estava com a sua consciência tranquila, ele estava em paz com Deus. Então ele se defendeu diante do governador. Aqui ele diz assim, olha, e julga também. A consciência julga quando você faz algo errado, quando você transgride a lei de Deus, a lei moral de Deus, e quando você transgride também os mandamentos de Deus. É diferente, porque a lei moral é inata, o ser humano já nasce com ela. É por isso que uma criança, quando ela faz uma traquinagem e o pai reclama, ela fica com aquela culpa, com aquele medo de apanhar, porque ela sabe que ela fez algo errado. Então ali foi a consciência da criança que acusou, que julgou. Adão e Eva, eles, antes da queda, a consciência dele era em paz com Deus. Era uma consciência que não tinha arranhões. Ele foi criado à imagem de Deus, não a imagem física, mas com esses poderes de sentir, de pensar, de querer, ter vontade e uma consciência para distinguir o que é certo e o que é errado, um livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto da lição é antes e depois da do grego synedesis, saber como. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, em como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Há um discurso teológico, há correntes teológicas que diz que a consciência é no espírito. E eu acredito que seja no espírito também. Mas como a alma e o espírito, elas andam juntas, mas são diferentes, algumas pessoas confundem isso. Isso não é um consenso, diz aqui o comentarista. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e errado, e assim orientar-se em suas decisões. Em Gênesis 2, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao 10, trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. É assim o primeiro subponto, no primeiro ponto da lição, é a primeira manifestação que houve lá no Éden. O comentarista, ele foi feliz ao colocar a primeira manifestação da consciência. Trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal,
com o anúncio da penalidade: no dia que delas comerem, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, da culpa. Então, Adão, ele não conhecia o pecado. Adão, ele era imaculado, puro. O lugar onde Adão estava vivendo, morando, o Éden, era um lugar perfeito. Mas após a queda, quando ele transgride, houve essa transgressão dos mandamentos do Senhor, aí esta imagem e semelhança de Deus, esta consciência, a imagem fica arranhada, mas ele não perde. A consciência fica distorcida, mas ele não perde. Mas agora ele é conhecedor do pecado, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Então, a sua consciência o acusou. O segundo tópico é o direito natural. Então, quando a consciência acusou ele, ele teve medo. Isso ainda no primeiro tópico. Ele teve medo, culpa e vergonha. Por isso que ele foge de diante de Deus. É por isso que ele pega folhas para se cobrir. Antes não era assim. Antes o casal andava nu pelo Éden. E aquilo era comum. Por quê? Porque eles não tinham ainda o conhecimento do bem e do mal. Adão não conhecia o mal. Depois que Adão conhece o mal e a sua consciência acusa ele e acusa Eva, então ele começa a sentir medo e sentir vergonha. A consciência acusando: fizeste errado, não era para ter feito isso. Deus falou para você, Adão, e serve para sua mulher também, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, você comeu, você desobedeceu. Por que você desobedeceu? Por quê? Porque isso é a consciência de Adão falando. Segundo tópico, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza, ou direito natural. No Gênesis, isto é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Então, o direito natural inato do ser humano, aquilo que o Senhor colocou no coração do homem. Quando criou o homem, já criou o homem com esse direito natural. Então, quando Caim, ele mata o seu irmão, ele feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Ele vai ferir esse direito natural, do certo e do errado. Aqui ele não está fazendo o certo, aqui ele está fazendo o errado. Então a sua consciência vai acusar ele, porque ele feriu o direito natural. Aqui não tinha os 10 mandamentos ainda. Os 10 mandamentos é mais adiante. Mas já havia nele, inerente do ser humano, que Deus colocou esta fagulha nele para discernir o certo, o que é do mal e o que é da parte do inimigo. Mas mesmo assim ele transgride. Então ele vai sentir a sua consciência pesar e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Olha, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Olha aqui, a consciência dele pesando. Ele sabia que fez uma maldade. É maior a minha maldade? Mas ele sabia também o que era fazer o bem, mas preferiu fazer a maldade. E quando ele faz isso, a consciência acusa ele, através dos seus sentimentos. Agora aqui ele está frustrado, ele está com a sua consciência pesada.
A sua alma está sentindo e o seu corpo também vai refletir aquilo que a alma está sentindo. Por quê? Porque a consciência está acusando o espírito, está acusando a alma, e aquilo reflete no corpo também. É por isso que ele sentiu aquele peso, aquela coisa ruim. Já observou que muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos com algum problema sentimental e as pessoas perguntam: o que é que você tem? Você está doente? O que é que você está sentindo? Mesmo sem você não ter nenhum ferimento. Mas aquilo que você está sentindo na alma está sendo transferida para o seu corpo, parte material. Terceiro subponto: escrita no coração. Em Romanos, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostra a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando ou quer defendendo. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, as escritas em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Então, os hebreus, ele não só tinha esse direito natural implantado por Deus e atribuir essa alma ao espírito, a sua consciência de discernir o certo ou o errado, mas como ele também teria, mas assim também como eles tinham a lei para observar a lei. Então ele sabia que, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Ele sabia que não matarás, não matar o seu, que matar o seu irmão, que matar qualquer outra pessoa que quer que seja, ou adulterar, essas coisas que estão escritas lá no Decálogo, os 10 mandamentos. Aquilo ali foi a lei de Deus. Então os judeus, eles vão ser julgados pelas leis, e os gentios não. Os gentios vão ser julgados pela lei natural, aquilo que foi implantado nele, aquela luz que Deus criou nos homens, de saber distinguir o certo e errado. Ele sabia que tinha um Deus soberano que criou todas as coisas, mas eles adoravam a animais, eles faziam sacrifício a ídolos, sabendo que aquilo era errado, porque as suas consciências o acusavam. Amém? Então, a sinopse do primeiro ponto: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. É inato do ser humano a consciência. É uma consciência dada por Deus. É um senso moral que era perfeito no Éden, mas com a queda ele ficou distorcida, ele sofreu distorções, ficou arranhada, ficou defeituosa. Não é a imagem de Deus, não é mais a mesma coisa. Estou falando aqui não é de físico, não. Estou falando aqui de uma parte, de uma dimensão espiritual. Amém? O segundo subponto: o funcionamento da consciência. Primeiro subponto: a acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51:3, Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos seus olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer e adar traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do casal. Olha aqui, eles pecam, então eles reconheceram que estavam nus.
uma dimensão espiritual é posta diante do casal. Não só aquilo que eles estavam vendo, estavam sentindo que estava nu, porque eles não sentiam isso antes. Era a consciência deles acusando. E a visão que eles tiveram aqui neste momento foi uma visão espiritual. Porque agora eles são conhecedores do bem e do mal. E agora eles sabem que pecaram contra Deus e que aquela imagem não é mais a mesma imagem. A imagem era imaculada, nem percebia estar nu. Mas agora eles percebem que está nu, porque a imagem foi arranhada. Mas eles não perdem a imagem de Deus. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos seus olhos e conheceram que estava nu. O verbo conhecer foi o que a gente já leu, né? Aí antes do pecado, conhecia somente o bem e vivia em plena alegria e paz. Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta, incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, lá em 2 Samuel 24, versículo 10. Uma consciência pesada produz males ao espírito e à alma e ao corpo. Então, quando a tua consciência está te acusando, você sente algo muito pesado na alma e no corpo e no espírito, porque é o que constitui o ser humano. Então, quando algo está errado com a consciência, então reflete na alma, reflete no corpo, espírito. Então, foi o que também aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus. Terceira vez que ele negou. Antes dele negar, o galo cantou. E ele sentiu ele teve um sentimento que tinha feito algo errado. Mas lá na frente ele se arrepende. Já Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, a sua consciência pesou também. Ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento genuíno. Foi um arrependimento emocional, foi um arrependimento à parte do sentimento. Não foi aquele arrependimento genuíno. É por isso que ele recebeu o galardão que merecia. Vãs justificativas. Aqui diz, ó, a expressão, outro que se arrependeu, veio agora no pensamento, é a parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo, daquele que saiu, tomou a herança recebeu a sua herança, o filho pródigo, e foi para uma terra desconhecida. Lá deu tudo errado e perdeu tudo, e ele viu que pecou contra Deus e contra o pai. A consciência pesou, mas ele se arrepende, e o arrependimento dele foi genuíno. Amém? Vã justificativa. A expressão foram abertos os olhos também significa a experiência imediata da malícia. Ele sabia, foram abertos os olhos. Agora eu sei o que é a malícia, eu sei o que é a maldade, eu sei o que é o mal. Em Adão e Eva, ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Já estava com medo, porque a consciência pesou, agora é pecado. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comeste? Não houve uma resposta direta, impossibilitando de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
e Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos, são falsos, são justificativas vãs. A consciência é implacável e nada cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, formulações teológicas, como as inclusivas de Romanos 1,18, as condições e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Então, essa justificativa que eles deram foram uma justificativa vã. Não tinha justificativa para aquilo que eles fizeram. Tantas coisas, tantos exemplos na vida cotidiana, nós vemos aí de justificativas que as pessoas dão quando erra, que realmente não justifica nada e que são vãs justificativas. Não é isso? Vários exemplos aí, um exemplozinho bem simples. Por exemplo, você está dentro de um coletivo, ou você está numa praça caminhando, vamos dizer, numa praça caminhando, aí você vê uma carteira caindo do bolso de uma pessoa. Aquilo ali você faz vista grossa e você não pega a carteira para devolver, deixa lá a carteira e segue o seu caminho. Não vou pegar essa carteira não, porque se eu tiver com essa carteira na mão, ele vai sentir falta da carteira, vai pensar que foi eu que tirei do bolso dele. Isso é uma justificação falsa, são vãs justificativas. Você poderia muito bem chegar, olha, tua carteira caiu, pegue ela. Poderia fazer isso. Você estava com a sua consciência boa, então não ia pesar na tua consciência, mas agora vai pesar. Eu deveria ter entregue aquela. Será que ali estava um cartão dele receber uma aposentadoria? Será que ali estava uma receita de uma medicação? Pesou na consciência. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprova ou as reprovas. Quando você faz uma coisa que é errado, há um conflito dentro da pessoa. Isso é a consciência acusando a pessoa. E muitas vezes há um conflito também quando você faz algo certo. A consciência mostra que você fez algo certo. Ali é um combate. Ali é um combate no tribunal. O tribunal da consciência. Foi o que aconteceu aqui com o texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para Deus como para com os homens. Por quê? Porque eles sabem que essa consciência sem ofensa, lá na frente, quando Jesus vir com grande poder, muita glória, ele vai ser beneficiado. Amém? Sinopse do segundo tópico. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. É um tribunal que ali é criado, é estabelecido dentro do ser humano, naquele momento. Então, acusa e defende. Acusa e defende. É uma batalha que você que gerou dentro do ser humano quando algo mexe com a consciência. Terceiro ponto, a consciência é falível. Primeiro subponto, defeito da consciência. A Bíblia menciona consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Quando a pessoa está pecando tanto, está fazendo tantas coisas erradas, afastada dos retos caminhos do Senhor, aquela consciência dele não funciona mais, está cauterizada. É por isso que o apóstolo Paulo, logo aqui ele se retira na leitura diária, aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, olha o que ele diz. Vamos, abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. No versículo 5 ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, a boa consciência, e de uma fé não fingida. Mas no versículo 19 ele diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando
a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ele está dizendo, ó, conserva a fé, conserva a boa consciência, porque andam juntos, para não acontecer como aconteceu com aquelas pessoas que não conservaram nem a fé nem a consciência, e aconteceu um naufrágio na fé dele, e a sua consciência se cauterizou. Foi o que aconteceu com Emineu e Alexandre o Latueiro, que causava muitos males ao apóstolo Paulo, a qual ele entregou eles a Satanás. Por quê? Porque eles resistiam à palavra, a consciência dele cauterizada, foge da palavra de Deus. Você fala para a pessoa sobre a palavra de Deus e aquela pessoa não quer ouvir. Por quê? Porque a sua consciência está cauterizada. Amém, meus amigos, meus amados? Então, Deus, o supremo juiz, a consciência acusa que você está fazendo errado, mas Deus é quem julga, Ele é que é o juiz. Então é por isso que quando erramos nós devemos procurar, filhinhos, não pequei, mas se pecar temos advogado. Você tem que procurar Jesus Cristo, Ele é que vai perdoar os seus pecados, para a tua consciência, para que haja uma purificação novamente na tua consciência. Conclusão, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia. Então é a Bíblia, a oração, a palavra, isso é que nos deixa a nossa consciência renovada. A sinopse do capítulo 3: a consciência pode ser corrompida ou enganada, e só funciona corretamente quando guiada pela palavra de Deus. Então tenha cuidado, esteja firme na sã doutrina, esteja firme diante do trono, firme diante de Deus, para que a sua consciência não seja enganada. Que o Senhor nos ajude e que tenhamos outro encontro como esse na lição de número 7. Fique com Deus.